A Polícia Federal prendeu na noite dessa segunda-feira Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Vorcaro estava no aeroporto de Guarulhos tentando fugir do país em um avião particular para Malta. Ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal que mira a venda de títulos de crédito falsos. Na manhã dessa terça-feira, o Banco Central emitiu um comunicado decretando a liquidação extrajudicial do Banco Master, e também toda essa questão, todos esses desdobramentos e a indisponibilidade dos bens controladores e dos ex-administradores da instituição. Essa medida encerrou de imediato a possibilidade de avanço nas negociações de venda do banco ao Grupo Fictor. O negócio com o Grupo Fictor teria participações, inclusive, de investidores dos Emirados Árabes Unidos e previa um aporte imediato de 3 bilhões de reais para reforçar o caixa do Master, que passa por dificuldades financeiras. Essa compra, no entanto, ainda precisaria da aprovação do Banco Central do Brasil e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Para contextualizar quem nos acompanha, no ano passado, a Polícia Federal começou uma investigação a partir de uma provocação do Ministério Público para apurar possíveis fabricação de carteiras de crédito para uma instituição financeira. Segundo a Polícia Federal, esses títulos teriam sido vendidos a outros bancos e, após a fiscalização do Banco Central, esses títulos foram substituídos por ativos, mas sem uma avaliação técnica adequada. Os investigados podem responder por gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa. Levi, esse processo de deteriorização do Banco Master vinha ganhando corpo desde setembro, quando o Banco Central vetou a aquisição do banco pelo Banco de Brasília. O modelo de negócio da instituição era considerado ali por muitos analistas arriscado, porque era sustentado por captação de recursos com juros muito acima do mercado e pela compra de ativos de baixa liquidez, como empresas com dificuldades, precatórios e direitos creditórios. A equipe de O Tempo em Brasília, Levi, eu sei que está fazendo todos os desdobramentos e trazendo muitos detalhes dessa operação. Como que está a repercussão desse caso aí em Brasília, Levi? Então, Letícia, essa prisão foi preventiva, né? Portanto, sem um prazo específico para ela terminar ou para ela ser revogada. No total, foram 7 mandados de prisão nessa operação aí da Polícia Federal, que foi batizada de Operação Compliance Zero, né? E 25 mandados de busca e apreensão em diferentes estados, inclusive em Minas Gerais. Desses mandados de prisão, 6 já foram cumpridos e 5 deles têm como alvo pessoas do Banco Master, da direção do Banco Master, não só Daniel Vorcaro, como outros dirigentes ali dessa instituição financeira. E há poucos minutos atrás, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, ele está nesse momento em uma audiência no Senado, né? Coincidentemente foi convocado para uma audiência hoje no Senado, e ele disse que há uma suspeita pela PF de que 12 bilhões de reais teriam sido movimentados de forma irregular nesse esquema todo que envolveria o Banco Master. Bom, você falou aí de um ponto muito importante de toda essa investigação, que é a tentativa de compra do Banco Master pelo BRB, o Banco de Brasília, que é um banco público aqui do governo do Distrito Federal. E só lembrando também que tanto o Daniel Vorcaro como os outros suspeitos, eles devem responder pelos crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária e também organização criminosa. Bom, e aí, a partir dessa tentativa de compra pelo Banco de Brasília, né, ela foi reprovada pelo Banco Central em setembro, e aí na época os técnicos do Banco Central apontaram que existia um risco do BRB, do Banco de Brasília, ser contaminado por esses ativos do Master que eram considerados podres. E aí chamou a atenção também porque seria possivelmente uma forma de socorrer um banco privado através de um banco público, sendo que o Banco Master, em número total de ativos, era maior, por exemplo, do que o próprio Banco de Brasília, né? E também é interessante a gente apontar que, na época, esse negócio foi aprovado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, pela Câmara Distrital, e chamou a atenção do mercado financeiro na época porque o Banco Master teve um crescimento muito rápido, muito exponencial, e também
já havia naquela época, antes mesmo do início formal das investigações, alerta de operações do banco que estariam fora do padrão, alertas que viriam inclusive de agências internacionais de classificação de risco, como a Moody's. E no dia de hoje também, a Justiça decretou o afastamento do presidente do Banco de Brasília, que é o Paulo Henrique Costa. E aí existe uma suspeita muito forte de que o BRB sabia de que o Banco Master emitia esses títulos falsos e mesmo assim tentou efetuar a compra dessa instituição, o que causa de fato muita estranheza. É interessante a gente citar também que o Daniel Vorcaro ele foi preso em Guarulhos, né, ele estava no hotel ali em Guarulhos, onde ele se preparava para embarcar num voo para a Europa, logo depois de fechar o que seria agora essa venda do Banco Master para o Grupo Fictor, que teria sido fechada, foi fechada, aliás, no dia de ontem, e ocorreria sem o conhecimento do Banco Central. E então essa nova tentativa de venda do Banco Master foi uma espécie de estopim aí para a Polícia Federal, portanto, efetuar essa operação e para a Justiça decretar a prisão do Daniel Vorcaro, porque para os investigadores o Vorcaro estaria tentando fugir do país. É interessante a gente mencionar também que Daniel Vorcaro ele tem relação com vários parlamentares ali, sobretudo do Centrão, aqui no Congresso Nacional, também com alguns governadores, como o próprio governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Além do Banco Master, ele possuía também participação em várias empresas, como, por exemplo, uma empresa farmacêutica, a Bion, que é sediada em Nova Lima, e produz, por exemplo, insulina, que é adquirida pelo SUS. O Daniel Vorcaro é dono de aproximadamente 25% da SAF do Atlético também. E ele começou a chamar a atenção nacionalmente lá em 2023, quando ele virou notícia porque na festa de 15 anos, no aniversário de 15 anos da filha dele, ele gastou cerca de 15 milhões de reais nessa festa, e que teve show, por exemplo, do Alok, teve um bolo de 25 mil reais que foi levado de São Paulo para Nova Lima, onde aconteceu essa festa. E, enfim, é um caso que ainda vai ter muitas repercussões. Essa é só a primeira fase dessa operação, a operação sem compliance, e existe agora um rumorinho de que pode acabar atingindo também parlamentares e outras figuras do mundo político aqui em Brasília. Então, é só o começo de uma história que vai ter muitos desdobramentos ainda nos próximos meses. Essa questão do aniversário tem até uma matéria, convido você que está nos acompanhando a acessar o nosso portal Tempo, dando alguns detalhes do que chamou a primeira vez, que chamou a atenção, quem que era Daniel Vorcaro, que foi essa festa que, como o Levi mencionou, teve o Alok, teve esse bolo de 25 mil reais, o buffet estava avaliado ali em 1,5 milhão de reais, e foi muita ostentação essa festa ali, e a gente tem todos os detalhes também, que foi inclusive construído, a estrutura dessa festa foi construída só para essa festa de 15 anos da filha do Vorcaro. Mas, Levi, eu queria chamar a atenção para uma outra matéria que o Tempo Brasília fez, é que o Banco Master teria contratado também a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Como que se deu isso? Pois a esposa do Alexandre de Moraes, que é a Viviane Barci de Moraes, ela possui um escritório de advocacia, né, com o nome Barci de Moraes, onde também trabalham 2 filhos do ministro do Supremo, né? Essa informação foi revelada pela jornalista Malu Gaspar, do jornal o Globo, e aí detalhe de que a Viviane Barci de Moraes, ela representa o Banco Master, o escritório dela representa o Banco Master em algumas ações, mas o banco ele nunca revelou quais são essas ações na justiça ou também quanto esse escritório de advocacia recebe por esse serviço. De acordo com a reportagem, porém, nenhuma dessas ações estaria ali no sistema do Supremo Tribunal Federal, então seriam possivelmente processos nas instâncias inferiores da Justiça, né? Por outro lado, o escritório da esposa do ministro atua ali em pelo menos 30 processos públicos no Supremo, mas nenhum deles envolveria o Banco Master.
Esse escritório ele também é o mesmo que atua na defesa de Alexandre de Moraes na investigação daquele caso em que o ministro teria sido agredido no aeroporto de Roma em 2023. O Banco Master ele também já firmou acordos com outras figuras públicas, como o atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Depois que Lewandowski se aposentou do Supremo Tribunal Federal e antes dele assumir o Ministério da Justiça, ele durante um tempo ele fez alguns trabalhos de consultoria, então chegou a fazer consultorias também para o Banco Master e receberia um salário de aproximadamente R$100 mil naquela época dessa instituição. Só uma última atualização desse caso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu uma... Não foi uma entrevista, mas ele comentou com jornalistas essa questão que está acontecendo com o Banco Master, e aí ele evitou falar muito sobre esse assunto, mas avaliou que o processo conduzido pelo Banco Central deve estar muito robusto. É aí que vou abrir aspas para o que disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nessa conversa com jornalistas. Ele falou: não vou comentar porque é um assunto do Banco Central, mas vocês acompanharam todo o processo. O Banco Central é um órgão regulador do sistema financeiro e eu tenho certeza que para ter chegado a esse ponto, todo esse processo deve estar muito robusto. Então, essa foi a declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre toda essa operação da Polícia Federal e sobre essa prisão do Daniel Worcaro, que é dono do Banco Master.